Iniciamos aqui a terceira aula sobre redes de Petri e modelagem de sistemas, onde vamos discutir as propriedades da rede de Petri. Especificamente nessa aula, vamos falar sobre as propriedades comportamentais. Redes de Petri apresentam várias propriedades, tanto na sua estrutura como na sua dinâmica, o que permite analisar várias características e problemas associados aos sistemas concorrentes. As propriedades são classificadas em propriedades comportamentais, que são relacionadas à evolução dinâmica da rede, e as propriedades estruturais, que são as características referentes unicamente à sua estrutura. Como vamos nessa aula trabalhar as propriedades comportamentais, temos aqui as propriedades que dependem da sua dinâmica. São definidas como as características que uma rede com uma marcação inicial apresenta em conformidade com sua evolução dinâmica. São 8 essas propriedades comportamentais: a alcançabilidade, a limitação, a vivacidade, a reversibilidade e estado de passagem, a cobertura, a persistência, a distância síncrona e a regularidade. Vamos tratar cada uma a seguir. A alcançabilidade determina que uma marcação é alcançável a partir da marcação inicial se existir uma sequência de disparos que transforme a marcação M0 na marcação MN. Ou seja, existe uma sequência S de disparos de transições que leva de M0 a MN. Por exemplo, a marcação 0, 1, 3 ter 0 fichas em P1, 1 ficha em P2 e 3 fichas em P3, ela é alcançável, porque existe essa sequência T1, T2, T1, T3, que leva da marcação inicial, que é 2, 0, 0, para essa marcação. Provando, se a gente dispara T1 primeiro, leva uma ficha para P2, então fica 1, 1, 0. Quando dispara T2, leva a ficha de P2 para P3, fica 1, 0, 1. Quando dispara T1 de novo, leva a ficha de novo para cá, então fica 0, 0, 1. Ou 0, 1, 1. E quando dispara T3, o que acontece? A transição daqui pega uma ficha para cá e devolve, é um autolaço. Então, a marcação permanece 1, mas leva 2 fichas para P3, que tinha marcação 1. Então, ficou 3 fichas. Então, 0, 1, 3. A marcação realmente é alcançável. Se apenas uma parte dos lugares da rede é de interesse analisar, pode-se analisar se uma marcação tem a submarcação específica. Ou seja, ao invés de você analisar para a marcação total aqui, por exemplo, para esse caso, tem 5 lugares. Eu só quero verificar a submarcação de P1, P3, P5. Então, eu posso fazer simplesmente a sequência de disparos para ver se, para essa condição de M0, olhando somente para esses 3 lugares, se eu chego a essa outra marcação. Então, é possível fazer da mesma forma que o caso de usar todos os lugares. Isso, para uma rede com grande número de lugares, é vantagem você, quando quer analisar apenas um subconjunto do conjunto total. Segunda propriedade comportamental é a limitação, em que essa é uma característica natural em que alguns lugares podem apresentar um lugar máximo para o número de fichas, mesmo tendo definido a capacidade K. Ou seja, mesmo que o lugar
não tenha limite de fichas, ele pode ser limitado a um determinado número de fichas pelo próprio comportamento da rede. Se um lugar não tem limite de fichas, ele é dito não limitado. Se o lugar for limitado, ou seja, no máximo ele sempre tem uma ficha, ele é dito binário. Também, se a rede toda tiver todos os lugares limitados, a rede é dita segura. É uma especificidade da rede. Uma rede é dita K-limitada se em todos os lugares o máximo de ficha alcançado for K. Um exemplo aqui é os lugares P1, P2 e P3 são 3 limitados. Por quê? No disparo dessa transição, T1 leva uma ficha para cá. Se T2 levar a ficha de cá para cá, e T3 levar de volta, continua 3 fichas aqui. Se T1 dispara 3 vezes, vai ser 0 aqui, 3 aqui. T2 disparando 3 vezes, vai ser 0 aqui, 3 aqui. T3 disparando 3 vezes, vai 0 para cá e 3 para cá. Mas essa rede nunca vai ter mais do que 3 fichas circulando nela. Logo, os lugares são 3 limitados, mesmo não tendo a definição K de capacidade em cada lugar. Porque a rede, por si, ela, no comportamento dela, nunca passa de 3 fichas em nenhum lugar. Então, essa é a limitação. Uma sequência S é repetitiva se para toda marcação M da rede, essa sequência ela pode ser repetitiva um número arbitrário de vezes e estiver contida na linguagem da rede. Se uma sequência é repetitiva e as marcações dos lugares sempre aumentam, então essa sequência é uma sequência repetitiva crescente. Ou seja, considera uma transição fonte que vai disparando sempre, T, e o lugar não ter definição de capacidade, então simplesmente essa transição T poderá disparar sempre. Uma rede de Petri é não limitada se somente ela apresentar uma sequência de disparo de transições repetitivas crescente para um lugar e uma marcação alcançável, tal que sempre a marcação vai ser alcançada por essa sequência. O exemplo que acabei de falar para esse caso, e as marcações de lugares sempre aumentam, está aqui. Ou seja, o lugar não tem definição de capacidade e a transição é uma transição fonte. Ela está sempre habilitada e vai sempre aumentando o número de fichas. Então, a sequência é S igual a T estrela, que simplesmente determina que ela pode disparar sempre e sempre vai ser crescente o número de fichas em P. Terceira, propriedade é a vivacidade. Que se diz que uma rede é viva se para qualquer marcação alcançada a partir da marcação inicial, sempre há a possibilidade de disparar qualquer transição da rede, através de uma sequência de disparos de transições, o que garante uma operação livre de bloqueio. Ou seja, para qualquer marcação que seja atingida, existe alguma sequência de disparos de transições que mantenha ela operando sem parar, ela é viva. Então, essa rede aqui, se for observar o gráfico dela, o que vai acontecer? Essa sequência de transições T1 leva automaticamente a um bloqueio. Por quê? Porque ao disparar T1 duas vezes, leva as duas fichas de P3 para P1. E daí, nem T1 pode disparar porque não vai ter mais ficha, T3 não pode disparar porque não tem ficha em P2, e T2 não pode disparar porque ela pede ficha de P3 e de P1. Tem duas em P1, mas não tem nenhuma em P3. Então, ela não é uma rede viva. Uma transição é quase viva se ela puder disparar pelo menos uma vez em alguma marcação da rede.
Se uma transição não possui essa propriedade de ser quase viva, ou seja, se ela não dispara nenhuma vez na rede, então ela pode ser eliminada porque ela é inútil. Só vale a pena modelar um sistema quando as transições têm pelo menos a quase vivacidade. No caso aqui, T2 é quase viva, porque só dispara uma vez. Veja, se T1 pede uma ficha, tem duas fichas em P1, e leva para P2 que não tem capacidade definida aqui, logo é infinito, T1 pode disparar duas vezes, levando as duas fichas de P1 para P2. Se T3 dispara duas vezes e T4 dispara duas vezes, volta à marcação inicial. Mas, se T2 disparar, o que acontece? Ela pega as duas fichas por causa do peso 2 do arco e leva apenas uma ficha para P1. Consequentemente, T1 vai poder disparar uma única vez. Mas T2 não dispara mais, porque ela sempre vai precisar de duas fichas, e daí por diante a rede vai ficar só com uma única ficha girando dentro dela. E T2 não dispara mais do que a primeira vez. Logo, ela é quase viva. Aqui nós temos também, em relação à vivacidade, esse exemplo aqui, que é uma rede de Petri com a transição T3 morta. Por quê? Porque T3 precisa de uma ficha em P1 e uma ficha em P2. Em P1, se T1 dispara, fica 0 fichas em P1 e uma ficha em P2. Ou seja, também não pode disparar T3. Se T2 dispara, volta a ficha para P1 e P2 fica sem ficha. Continua sem poder disparar T3. Então, T3 é uma transição morta. Consequentemente, ela é inútil ao modelo, à rede de Petri, e pode ser simplesmente eliminada. A transição é viva se para toda marcação alcançada existe uma marcação alcançada em que ela está habilitada para disparar. Ou seja, se ela está numa marcação e existe qualquer outra marcação que ela possa disparar a partir daquela marcação, então ela vai ser quase viva para qualquer marcação alcançada. A rede de Petri é dita viva se todas as suas transições são vivas. Ou seja, se para qualquer que seja a marcação, vai ter sempre uma sequência que vai levar ao disparo daquela transição. Então, aquela rede tem as transições vivas e sempre vão poder disparar, e a rede de Petri, então, é viva. Esse é um exemplo de rede de Petri viva. Por quê? T3 aqui está habilitado, T1 está habilitado, mas T2 não. Mas se T3 dispara e T1 dispara, T2 vai estar habilitada. Então, ela é viva. Então, para qualquer sequência de disparo de transições aqui, sempre T1, T2 e T3 vai ter alguma marcação em que elas vão estar habilitadas. Logo, a rede é viva, pois todas as transições são vivas. Além do mais, a transição é dita ser morta ou L0 viva se ela nunca pode disparar em qualquer sequência de disparos da rede, como visto anteriormente na transição T3. L1 viva, ou potencialmente disparável ou quase viva, se T pode disparar pelo menos uma vez em alguma sequência de disparo de transições da rede, como a gente viu no outro exemplo anterior, essa T2. L2 viva, se dado um inteiro positivo K, qualquer, a transição pode disparar pelo menos K vezes em alguma sequência de disparo de transições. Ou seja, se aquela rede tem um valor, digamos, 10, dado um valor 10, essa rede, aquela determinada transição vai disparar pelo menos 10 vezes,
Então ela é L2 viva, embora aquela transição depois não funcione mais. Mas ela funcionou 10 vezes. Logo, ela é L2 viva. L3 viva se a transição aparece infinitamente em alguma sequência de disparos de transições da rede. Ou seja, um autolaço, ela pode simplesmente, um autolaço ou uma transição fonte, simplesmente a transição vai aparecer infinitamente em qualquer sequência de disparos de transições, o T estrela. Porque ela sempre vai manter aquela ou marcação crescente ou a mesma marcação no caso do autolaço. Ela simplesmente vai estar disparando infinitamente em alguma sequência. Então, é L3 viva. E L4 viva ou viva se a transição é L1 viva em cada marcação M da rede. Ou seja, se ela é quase viva, podendo disparar pelo menos uma vez em alguma sequência de disparos. Em alguma marcação vai aparecer uma condição que vai ter uma sequência de transições disparáveis que leva a uma marcação que a rede aquela transição pode disparar. Então, a rede é viva. Essa rede aqui é LK viva se todas as suas transições forem LK vivas. Por exemplo, essa rede aqui, as transições T1, T2, T3 e T4 são L0 viva, ou seja, T1, para poder disparar, é necessário que tenha uma ficha em P1 e P2. E nessa rede, T2 disparando leva uma ficha para cá. T3, se disparar, mantém a ficha aqui e retira a ficha de P3, se P3 tiver ficha. Aqui, se T4 dispara, mantém uma ficha em P1 e leva para P3. Mas não vai ter situação em que se encontre duas fichas aqui, P1 e P2, para que T1 dispare. Logo, T1 é morta, L0 viva. Também T2 é L1 viva, porque depois que ela dispara, ela não tem mais condições de disparar, porque não retorna ficha para P1. L2 viva, que é T3. T3 é L2 viva, porque ela pode, depois que tem uma ficha em P2, simplesmente, se T4 disparar, leva uma ficha para cá e mantém uma ficha aqui. E T3 pode disparar aqui. Se aqui, como voltou uma ficha, pode disparar de novo, ela vai disparar até que T2 dispare. Então, ela, para um dado valor K, ela vai ser L2 viva, que ela vai disparar K vezes até que T2 dispare. E T4 é L3 viva, porque ela sempre pode disparar, porque aqui simplesmente não está definido um valor de capacidade para o lugar P3. Então, tantas vezes T4 dispare, aqui tem um alto laço, então coloca uma ficha, tira uma ficha, mantém o mesmo valor aqui em P1, a mesma marcação, mas vai jogando ficha em P3 infinitamente. Logo, T4 é L3 viva. Uma marcação M é chamada de marcação poço se nenhuma transição for disparável após M. Ou seja, se uma determinada marcação, a marcação que chegar nenhuma transição mais dispare, simplesmente a rede tem essa marcação como marcação poço. É o caso dessa sequência aqui, nessa rede de Petri. Se disparar a sequência dada aqui, T1, T2, T3, T4, T1, T2, T3, T1, T2, T3, T1, T2, todas as fichas que estão em P1 vão para P6. Então, mesmo tendo fichas aqui, mas não tem fichas em nenhum lugar aqui, de forma que a marcação alcançada seja possível disparar mais nenhuma transição.
Então, uma rede de Petri é dita sem bloqueio se nenhuma marcação alcançável a partir de M0 for uma marcação poço. Como essa rede, nessa sequência, cria um bloqueio, a rede não tem mais nenhuma dinâmica, então é uma marcação poço e, consequentemente, a rede não é sem bloqueio. A quarta propriedade comportamental das redes de Petri é a reversibilidade e estado de passagem. A reversibilidade é a propriedade que garante que uma rede de Petri sempre pode alcançar seu estado inicial a partir de uma marcação dada. Então, essa rede, como exemplo, se T1 dispara, leva uma ficha para P2 e duas para P3. Se T2 dispara, vai tirar a ficha de P2 e levar para P3, ficando com 3 fichas, que pode disparar T3, tirando as 3 fichas e levando de volta para P1. Então, ela volta ao estado inicial. Se ela voltou à marcação inicial a partir da sequência de disparos T1, T2, T3, então ela é reversível. Estado de passagem é o retorno a uma determinada marcação que não seja necessariamente a marcação inicial. Ou seja, observando esse exemplo aqui, nós temos como grafo de alcançabilidade essa sequência aqui. Ou seja, aqui disparou T2 e por T4 eu volto para a marcação inicial. Mas eu posso, ao invés de disparar T4, disparar T2. Se eu disparo T2 logo após disparar T1, o que vai acontecer? Eu vou para essa marcação aqui. T2, T2. Aí eu posso, nessa sequência, chegar por T2, T1, T2, T4. E aqui eu volto para a marcação inicial. Mas eu posso, ao invés de disparar nessa marcação T3, que eu volto para essa marcação 110. Então, se eu chegar aqui T1, T2, T3, eu vou ficar sempre nessa situação de voltar dessa segunda marcação para a segunda marcação. Logo, essa marcação 110 é um estado de passagem. Essa rede tem o estado de passagem e também tem a reversibilidade, porque existem sequências de transições que vão levar à marcação inicial. Quinta, propriedade é a cobertura, em que a propriedade de cobertura permite determinar a existência de transições mortas através da análise de suas marcações. Ou seja, uma marcação é cobrível se existir uma marcação da rede, tal que essa marcação seja, a marcação de cada lugar seja maior que a marcação anterior. Se uma marcação é a menor marcação necessária para habilitar uma transição T, então T é morta se e somente se M não for cobrível. Ou seja, se aquela marcação mínima habilita a transição, se não existir uma transição que faça com que M mantenha aquele valor ou seja maior, então a transição não vai disparar. Logo, ela não é cobrível. Um exemplo aqui de cobertura, essa rede de Petri com marcação inicial 200. Essa marcação é cobrível. Essa rede é cobrível. Por quê? Toda vez que dispara aqui T1, ela mantém a ficha que ela leva aqui, mantém a marcação em P1, mas joga uma ficha em P2 e duas fichas em P3. Se ela dispara de novo, mantém a marcação aqui, que vai aumentando o número de fichas aqui. Então, essa rede é cobrível. Essa segunda rede tem T2 morta, ou seja, T2 aqui. Por quê? Quando a rede está em 0, 2, 0, ou seja,
disparou T1 duas vezes. Disparou T1 duas vezes, T2 está habilitada e pode simplesmente disparar. Mas quando ela dispara, ela leva as duas fichas de uma vez para P2, para P3, e só que leva só uma. Só deixa, tira as duas e coloca uma. E depois T3 pode disparar, levando a ficha de P3 para P1. T1 pode disparar novamente, então, levando a ficha de P1 para P2, mas T2 não dispara mais. Então, essa marcação não é cobrível, 0, 2, 0, então T2 é morta. Outra propriedade é a persistência. Uma rede é persistente se duas transições habilitadas, o disparo de uma não desabilitar outra. Por exemplo, aqui T1 é a única transição habilitada. Pega uma ficha, leva para P3 e para P2, uma para cada lugar. Só que aqui, se T3 dispara, não impediu que T2 disparasse, porque tem uma ficha em cada lugar e elas são independentes, são concorrentes. Então, ela é persistente. Se T4 dispara, ela joga de volta uma ficha para P1, mas não impede de T5 disparar. Então, se T5 dispara, consumiu a ficha de P5. Mas a rede voltou à marcação inicial e começa tudo de novo. Nessa segunda rede, se T1 dispara, tira uma ficha de P1 e bota duas fichas em P2. Se T2 disparar, leva uma ficha de P2 para P3, mas aí não tem mais ficha em P1, só tem uma ficha em P2 e uma ficha em P3. E T3, para disparar, é necessário que tenha duas fichas em P2 e uma ficha em P3. Então, T3 não está habilitada se T2 disparar. Então, tem sempre uma condição de que uma das duas não pode disparar se a outra disparar. Então, essa rede não é persistente. Essa de cima é. Por fim, a distância síncrona. É outra característica, outra propriedade das redes de Petri, em que a distância síncrona é dada como, entre duas transições T1 e T2, existe uma distância máxima entre duas sequências de disparos a partir de qualquer marcação da rede. E que S é o número de vezes que a transição TI dispara nessa sequência. Bom, nesse exemplo aqui, a distância síncrona entre a transição T1 e a transição T2 é 1. Por quê? Porque se T2 dispara, leva a ficha para cá. Se T1 dispara, leva a ficha para cá. Então, para qualquer sequência aqui, eu tenho T2, T1 não disparando, fica 1 menos 0. Se eu faço T2, T1 vai dar 1 disparo de T1 e 1 disparo de T2, que dá 0. Mas como a gente quer o máximo, então, fazendo elas disparar em números ímpares, vai ter T2, T1, T2, então em número ímpar, 2 menos 1, que dá 1. Se fizer 5 vezes, T2, T1, T2, T1, T2, T2, T1, assim por diante, sempre ímpar, T2, T1, T2, T1, T2, vai ficar 5 menos 4, porque você, em 5 vezes, na realidade, T2 disparou 3 vezes e T1 2 vezes, então sempre tem distância 1. D3, 4, ou seja, 3 e 4, se disparou T2 aqui e dispara T3, levou a ficha para cá e retirou a ficha de P3. Então, T4 pode disparar, T3 pode disparar. Aqui, simplesmente, T3 disparou, levou a ficha, T4 disparou. Sempre uma vai estar da mesma forma.
E a distância entre 1 e 3 é 1, porque após o primeiro disparo de T3, quando dispara T3, a ficha passou para esse ciclo de K. Se passou para esse ciclo de K, automaticamente T3 não pode mais disparar. T1 não pode mais disparar, porque a ficha saiu desse ciclo de K. A última das propriedades comportamentais é a regularidade. Duas transições estão em uma relação regular limitada se o número máximo de vezes que uma pode disparar sem que a outra dispare é limitada. Então, uma rede de Petri é regular limitada se todos os pares de transições na rede apresentarem uma relação regular limitada entre si. Na regularidade, simplesmente, o número máximo de vezes que uma pode disparar sem que a outra dispare é limitado. Se refere, de certa forma, à distância síncrona. É o caso da regularidade. Essa rede aqui, ela é regular porque a distância síncrona entre as duas transições é 1. Ou seja, sempre eu vou ter uma distância quando eu tenho um número ímpar de disparos. É a máxima distância. Porque a mínima distância vai ser 0 quando for número par de disparos. Essa daqui já não é regular, porque o número de vezes que T3 pode disparar, é um alto laço aqui, sem que T1 dispare, é infinito. Ou seja, eu posso disparar infinitas vezes aqui, antes que T2 dispare e depois T1. Então, infinito menos 1 vai ser infinito. Logo, a rede de Petri aqui não é regular. Com isso, a gente finaliza as propriedades comportamentais das redes de Petri. Finalizando mais essa aula.